Olá, eu sou a Carol De Biasi, sócia fundadora aqui da High Excellence e está começando mais uma High Class para você. E eu sou a Bruna Kim, sócia fundadora também da High, e estamos aqui hoje para trazer algo muito importante. Eu tenho certeza que você, empresário, já falou essa frase. Com certeza em algum momento aí. Mas antes de falar dessa frase, deixa seu like aqui nesse vídeo para que esse vídeo possa aí alcançar o máximo de pessoas que hoje lidam com o desafio de lidar com pessoas, Sim. de gerenciar pessoas, de fazer gestão. E olha só, quero saber aqui, quem nunca falou a frase, mas isso é óbvio, como é que o meu funcionário não entendeu? A gente ouve muito essa frase, né? Inclusive nós também já passamos por isso. Já. Mas isso é tão óbvio. Por que será que ele não entendeu? Como assim? O que é isso? Né? Ficamos naquela dúvida do que a gente falou que a pessoa não entendeu ou realmente precisa falar isso? E o que são essas coisas, Carol? Quais são essas situações? Olha, existem diversas situações dentro das empresas em que as informações, quando não são ditas ali, que aparentemente óbvias para o líder, não necessariamente são óbvias para o time, Sim. para os colaboradores. Então, principalmente quando a gente fala de normas de conduta. Por exemplo, horário. Mas não é óbvio que o funcionário tem que chegar antes do início da jornada dele? Talvez seja óbvio para você, talvez seja óbvio para mim, mas não é óbvio para todo mundo. Muitas pessoas entendem que se o horário dela é às 9, ela deve chegar às 9 horas. E tudo isso tem que sim estar claro em algum lugar, tem que estar escrito e claro, tem que ser explicado para a pessoa. Exatamente. E você me fez lembrar de uma frase que eu ouvi uma vez, que a pessoa falou assim: se seu compromisso é às 9, você chegou às 9, você já tá atrasado. Mas é real. E é verdade. É verdade, porque se o horário de trabalho da pessoa é das 9 às 18, por exemplo, às 9 horas ela tem que estar pronta para começar a produzir, né? E não chegar às 9, porque quando você chega no ambiente, você normalmente precisa de um momento ali para abrir as suas coisas, para abrir o computador, tomar uma água, um café, ir ao toalete, fazer alguma higiene pessoal. Isso é comum, isso é necessário muitas vezes. Então você chegar no horário que você inicia o seu trabalho ou no horário que a reunião inicia, você já está atrasado, porque esse tempo de falar oi para as pessoas, de se ambientalizar, ele é necessário. E para isso é necessário chegar antes também. Exatamente. Então temos aqui um exemplo de horário, mas existem diversas normas de conduta dentro da empresa que são importantes estar claras, definidas e ser divulgadas dentro da empresa. E não adianta só divulgar. Tem que se ter a certeza de que as pessoas compreenderam aquelas normas. Porque cada um tem uma ótica, cada um tem uma lente, né? Então não adianta eu querer que a Bruna veja o mundo de acordo com as minhas lentes. As minhas lentes são minhas. Elas são formadas pela minha história, pelas minhas crenças, pelo meu perfil comportamental, por aquilo que eu acredito, pela minha visão de futuro, enfim, tudo, né? O que compõe a minha visão de mundo. Então não adianta eu querer que a Bruna veja o mundo da mesma forma que eu vejo. Então o que é preciso fazer? É preciso comunicar. Pra Bruna ver o mundo da forma como eu vejo, eu tenho que comunicar isso pra ela. Exatamente. De uma forma clara. E isso, gente, vai em todos os detalhes. A gente deu o exemplo do horário, mas também sobre as vestimentas que a pessoa pode ou não usar, ou o que ela deve usar. Se tem uniforme, é necessário explicar isso, deixar isso claro. Então, quais são as vestimentas coerentes para ser usada naquele ambiente de trabalho? Também informações sobre como é o trabalho no home office, por exemplo. Talvez você tenha um time que trabalha de casa ou que tem essa flexibilidade de trabalho híbrido. E quais são as exigências para esse trabalho? Como ele tem que se comportar? Tudo isso é importante estar escrito e, claro, ser explicado e acompanhado. O que é necessário aqui para uma liderança? Exclua aí do seu vocabulário a palavra é óbvio. Ah, essa informação é básica demais, eu não preciso falar isso aqui. Isso aqui vem de casa, né? Isso aqui a pessoa tem que ter aprendido em casa. Então, assim, quando você está no ambiente de trabalho e a sua empresa tem uma cultura e tem um modo de funcionar, é preciso que todo mundo conheça esse modo. Exclua aí do seu vocabulário essa palavra óbvio e treine o seu time.
traga para o seu time o que se espera deles com relação a comportamentos, com relação a horário, com relação a vestimenta, como a Bruna falou, com relação à função deles especificamente, até a maneira como a pessoa atende ao telefone, né? Hoje em dia, até a maneira como que se escreve uma mensagem, como se escreve um e-mail. É claro que tem pessoas que vão ter uma facilidade maior para se adaptar a isso, outras vão precisar de um pouco mais de tempo, talvez precisem um pouco mais de detalhes, porque nós temos as diferenças. Exatamente, de perfil comportamental. E é super interessante você entender que, às vezes, a mesma coisa que você fala para duas pessoas, cada um vai interpretar de um jeito. Isso acontece. Foi exatamente por esse motivo, lá atrás, na época da Segunda Guerra Mundial, que foi desenvolvida a metodologia DISC, em que ali, através dessa metodologia, é possível medir o tipo de personalidade e comportamento de cada ser humano. Devido a essa necessidade, a esse desentendimento, por que as pessoas interpretam a mesma informação de formas tão diferentes, é que veio esse estudo. E é um estudo baseado na neurociência. Então, se tem neurociência é porque, de fato, as pessoas se comportam, porque elas entendem as coisas de forma diferente. E entender de pessoas é entender de negócios, como diz Simon Sinek. Então, entender do perfil da pessoa, com quem que você está falando, qual é o perfil dela, vai ajudar com que você melhore a sua comunicação com o objetivo de extrair o melhor de cada um. Mapeie as pessoas, entenda para que a sua comunicação fique ainda mais clara. E lembre-se, é responsabilidade do líder divulgar essas informações, transmitir essas coisas óbvias, que agora você não vai ter mais isso no seu vocabulário, você vai colocar todas as normas, todas as regras, tudo aquilo que ele precisa saber, que ele precisa ter de informação para executar um excelente trabalho. Exatamente. Então, pensando aqui, né, pra gente fazer um resumo lógico aí pra vocês aplicarem, né? Defina e entenda quais são as regras, quais são os limites, quais são as responsabilidades que cada um tem aí dentro da sua empresa. Depois de definir, comunique. Treine o seu time sobre como isso deve ser vivido. Depois disso, em terceiro lugar, acompanhe, avalie e dê feedback. Até porque essa coisa do óbvio já saiu do seu vocabulário, não é mesmo? E o acompanhamento é você sinalizar para a pessoa o caminho que ela está indo. Então, comportamentos positivos devem ser reconhecidos, comportamentos coerentes com a empresa devem ser reconhecidos. E os comportamentos incoerentes, que não estão sendo legais, que estão levando a pessoa para um resultado que a empresa não quer, também devem ser sinalizados através de uma reunião ali entre você e a pessoa, uma avaliação de desempenho, uma conversa, um café, um bate-papo, como for melhor, como fizer sentido. Mas é importante sim ser sinalizado e falado. Exatamente. E não espere acumular aquelas várias gotinhas, vários comportamentos que não são adequados. Não espere acumular até encher aqui, né? E você não ter mais paciência para lidar com aquilo. Primeiro sinal de algo que precisa ser corrigido, de que algo faltou, de que algo não tá claro, comunique, fale. Por mais desafiador que seja, né? Treine antes. Como que é a melhor maneira de falar isso? Como que eu posso levar isso para essa pessoa de uma forma que ela entenda, que fique claro para ela? Treine ali antes, né? E depois chama essa pessoa para fazer, se for uma conversa muito desafiadora, mas não deixe de falar. E também você pode pedir para alguém que tenha uma conexão maior com essa pessoa falar. Se a conversa for muito difícil e talvez você tenha uma pessoa que é o braço direito do administrativo ou que é o RH, ele pode te ajudar nessa conversa de forma que seja orientado para que ambos ali tenham um entendimento pleno e todos contribuam para o que é melhor para a empresa. E essa foi a nossa High Class de hoje. Então, se você quer ter um time de excelência, coloque em prática as dicas que você aprendeu aqui agora e depois comente pra gente quais foram os ganhos que vocês tiveram. Até a próxima High Class! Tchau!